Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem ressalvas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Amém. Que esse possa ser o desejo do nosso coração, estar sempre mais perto do Senhor, viver em intimidade com o Senhor. É um prazer enorme estar aqui, reunido com os irmãos, para cultuar e adorar ao nosso Pai Celeste. E eu convido você, neste momento, para abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. Nós leremos apenas um versículo que me chamou muita atenção durante essa semana, quando eu fazia a minha devocional. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Essa é uma passagem que fala sobre uma história muito conhecida, que é a história de Samuel e Davi, a unção de Davi como rei de Israel. E esse versículo 7 diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Repetindo esse final do versículo, o Senhor vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aqui nós vemos Samuel, eu fico imaginando, Deus falando com ele para ele ir ungir um novo rei de Israel, e começo a ver Samuel entrando na cidade, depois entrando ali na casa de Jessé, e Jessé começa a apresentar os seus filhos, provavelmente o mais velho, como diz aqui na palavra de Deus, os mais velhos, os mais altos, maiores, fortes, bonitos, E é interessante que conforme Jessé vai passando ali aquele desfile de filhos, Samuel fica ali ouvindo o coração de Deus, a voz de Deus, e sempre que passa esses filhos, Deus fala para Samuel: não é esse, esse eu rejeitei, não é esse. E assim Jessé foi passando todos os filhos dele, até que Samuel pergunta: não tem mais nenhum filho seu aí, Aonde que está? Existe mais algum filho? Aí Jessé vira e fala assim: tem um filho lá que está lá pastoreando as ovelhas. E então Samuel manda chamar, e inclusive ele diz que eles não vão se sentar à mesa enquanto Davi não chega até ao local. E é interessante que quando Davi chega na presença de Samuel, aqui no versículo 12 diz, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor
a Samuel: levanta-te e unge, pois este é ele. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, é muito interessante porque Samuel e Jessé estavam ali esperando que Deus escolhesse um perfil, né, talvez de pessoa que combinasse até com Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel, e na palavra de Deus diz que ele era um homem alto, né, de estatura alta. Então, de certo que Jessé e Samuel tiveram talvez essa mesma percepção, né, de que esse próximo rei seria mais ou menos nesse estilo. E é interessante que, diante dos nossos olhos, a gente enxerga de uma forma, né? E a palavra de Deus mostra que Deus vê de uma forma completamente diferente, né? Deus não está preocupado com a nossa aparência, Deus está muito mais preocupado com a intenção do nosso coração. E você pode me dizer assim que, eu já conheço essa história, e por que você está trazendo ela novamente? Se vocês observarem, nós estamos vivendo um mundo completamente digital. Então, muitas pessoas nesses redes sociais, nesses novos canais, por vezes, eles emitem uma imagem de uma vida perfeita, de uma vida que não tem problemas. Através das fotos, a gente percebe isso. E o que a gente tem percebido, no meu caso, que eu trabalho exatamente nessa área, né? O que a gente tem percebido? Que antigamente você tinha que vender uma imagem praticamente perfeita de uma vida, né, para você conseguir conquistar as pessoas. E ao longo desses últimos anos, agora mais recente, a gente tem percebido os próprios estudiosos dizendo exatamente ao contrário. Se você quer conquistar as pessoas, se você quer alcançar a sua audiência, você precisa mostrar a sua essência, aquilo que você realmente é. E nós sabemos que tem dias que nós estamos bem e outros dias nós não estamos bem. E isso me deixou muito intrigada, porque isso é o que a palavra de Deus já nos dizia há muito tempo, e a gente, às vezes, eu olho para o mundo secular, para a atitude das pessoas, e a gente percebe elas trazendo esses novos conceitos, que para nós cristãos não são novos, mas trazendo esses novos conceitos, porque eles também estão entendendo que a verdade, aquilo que você é que realmente vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Então, assim, essa reflexão é para a gente realmente avaliar quem de fato nós temos deixado transparecer, que imagem que nós temos deixado a transparecer. Nós estamos preocupados somente com a nossa imagem exterior, ou se as pessoas nos procurarem, elas também vão ver conteúdo. Não é que a imagem exterior não seja importante, que você não possa cuidar do seu cabelo, que você não possa vestir uma roupa legal. Não é isso. O que a gente está trazendo aqui para a nossa reflexão é que precisa existir, de fato, uma coerência entre a imagem que nós deixamos transparecer e aquilo que, de fato, somos na nossa essência. A própria palavra de Deus diz em vários lugares, né, da palavra, em Jeremias 17, Jeremias 20, 1 Crônicas, que Deus sonda o coração e examina a mente. Deus vê o coração e a mente. O próprio Davi disse no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Billy Graham certa vez disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, nós precisamos realmente estarmos atentos a essa mensagem, a essa reflexão no nosso dia a dia, para que possamos, de fato, testemunhar do Evangelho de Cristo, tanto na nossa imagem, quanto também na nossa essência. E isso, se a gente for falar e pensar assim, isso é fácil. Nem sempre isso é tão fácil, né? Porque a nossa imagem está não só nas nossas vestimentas, mas no tom da voz, em como a gente fala, em como a gente gesticula,
gesticula, né, naquilo que a gente fala, tudo isso compõe a nossa imagem. Então, eu percebo que nós precisamos refletir e, de fato, sim, precisamos da ajuda de Deus para nos dar um novo coração, um coração transformado, renovado e cheio de amor. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar ao nosso Deus em forma de canção, pedindo a Ele que nos dê um coração cheio de amor, transformado pelo Espírito Santo, para vivermos de fato esse evangelho puro, simples e genuíno. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas com meu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Jesus, não apenas com meu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Amém. Deus é capaz de nos dar um coração cheio de amor, um coração renovado e transformado, porque Ele é o Deus do impossível. Deus é o nosso Deus de milagres, é o Deus que pode todas as coisas. O Teu amor renova meu coração e o faz tão novo. Toma e toca
diante do teu altar. Só assim é que sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor renova meu coração. E quando chego a ti, Senhor, não há forma de resistir. Me prostro diante do teu altar. Só assim é que sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor renova meu coração. O teu amor renova meu coração e o faz tão novo. Toma e torna um novo em ti, Senhor. Vivendo aos teus pés, para amar-te, para servir-te. Sim, teu amor renova meu coração. Sim, teu amor renova meu coração. Sim, teu amor renova meu coração. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Eu convido o nosso irmão Vinícius para nos dirigir a Deus em oração. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar diante do Senhor. Peço ao Senhor que aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, Pai, que é feita de todo o coração ao Senhor. Peço ao Senhor que abençoe o pregador, ó Pai, que o Senhor possa falar através, ó Pai, da sua boca, que o Senhor possa ministrar, ó Pai, os corações que estão ouvindo em casa, que o Senhor possa realmente tocar, ó Pai. E nos abençoe também, ó Pai, para que possamos ser sustentados pelo Senhor nessa pandemia, que o Senhor possa estar sempre, ó Pai, conosco em todos os momentos, nos guardando e nos protegendo também. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Que canções maravilhosas essas que nós acabamos de entoar e cantar. É muito bom poder cantar, né? Quero dizer também que é muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Iniciamos uma temática semana passada e nós vamos continuar a partir desse momento, mas eu tenho certeza que vai ser profundamente abençoador para o seu coração. Então, antes de qualquer coisa, antes de iniciarmos, aproveita e compartilha, isso mesmo, compartilha esse link aí nos seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar boas notícias em tempos de fake news. Você tem essa oportunidade de abençoar outras pessoas também. A conversa que nós iniciamos semana passada, através da exposição pelo presbítero Clístenes, que, diga-se de passagem, trouxe uma palavra impactante, foi impactante para a minha história, para a minha vida. Eu creio que para você também. Inclusive, se você perdeu, não pôde acompanhar por algum motivo, você tem oportunidade. Você pode entrar no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana Graça. E ali você pode assistir essa e tantas outras meditações também. Mas não fica só para você. Compartilhe para outros, ok? Bem, a temática que nós iniciamos, escolhemos o título de Construindo Comunidade em Tempos de Polarização. Isso mesmo, vou repetir para você gravar. Construindo comunidade em tempos de polarização. Como isso é difícil, eu sei e você sabe, principalmente porque nós estamos inseridos em uma cultura e toda cultura tem verdades e tem idolatrias, e é muito difícil às vezes distingui-las, esses dois pontos. A grande questão, eu diria, é qual deve ser o nosso posicionamento, qual deve ser a nossa postura enquanto cidadãos do reino
mas que ainda estamos aqui nessa terra como peregrinos, como passageiros. Qual deve ser a nossa postura? Eu nem consigo imaginar o que passa na sua cabeça quando o título de uma pregação é justamente esse: construir uma comunidade saudável em tempos de polarização. Será que você fica com o seguinte sentimento? Bem, tomara que o pregador, tomara que o preletor aborde e defenda o meu lado, não o outro lado, que ele venha combater o outro lado. Que tipo de sentimento passa no teu coração quando nós iniciamos, quando nós nos propomos a conversar sobre esse assunto? Diga-se de passagem, é um assunto muito melindroso, né, muito delicado, mas que precisamos conversar, precisamos orientar a igreja e precisamos tratar à luz da palavra de Deus, sempre à luz da palavra de Deus. Então, semana passada, Clístenes nos apresentou vários textos, mais dois eu gostaria que nós pudéssemos mais uma vez retornar a eles, porque eles falaram muito ao meu coração, então na essência do que nós vamos conversar hoje. O primeiro texto está lá em Filipenses, capítulo 1, o versículo 27, diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Olha só, nós vemos no momento onde todos querem, ou muitos querem se posicionar, e devemos, mas não é de qualquer maneira. Exerçam a sua cidadania de que maneira? Digna do Evangelho de Cristo. Quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes. Um segundo texto também, que nos ajuda a entender o que nós vamos aprofundar essa conversa de hoje de manhã, está lá em Filipenses 2:12, que diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação a salvação de vocês. Olha o que nós temos aqui então. Nós temos que praticar uma cidadania e ao mesmo tempo viver esse evangelho, essa salvação. E precisamos entender que a salvação não é meramente um conceito que nos faz mudar de membresia, de igreja. A salvação é um poder que nos liberta dos nossos ídolos, que estão nessa cultura, e nos coloca numa posição de ação. Mas qual deve ser essa ação? Como deveria ser? Bem, entre esses dois textos que nós acabamos de ler, existe o nosso texto base para a meditação dessa manhã. Está em Filipenses 2, do versículo 1 ao versículo 5. Eu quero te convidar a não levantar por enquanto desse sofá, dessa mesa, da cama, da rede, onde você estiver sentado, e juntos, eu, você e a sua família, podemos olhar nesse texto e ver quais são as reais orientações de como nós podemos, diante dessa pandemia, diante dessa polarização, desse mundo de ideologias, como nós podemos construir uma comunidade que de fato agrade o coração, que de fato seja uma igreja a favor da cidade e não contra a cidade. Como nós precisamos meditar nisso? E esse texto tem uma palavra abençoadora e poderosa, e eu quero poder compartilhar e meditar e estudar junto com você. Vamos lá então? Esse texto diz o seguinte, a partir do versículo 1, apenas o versículo 1 e 2 por enquanto. Esse texto vai nos orientar como nós devemos construir essa comunidade, né? Em tempos de polarização. Ele diz: se por estarmos em Cristo, nós temos, bem, nós estamos em Cristo, somos nova criatura, né? Nós temos algumas dádivas, temos alguns valores dados por esse Deus maravilhoso. Quais são esses valores, esses princípios? Motivação, exortação de amor, comunhão do Espírito, profunda afeição e compaixão. Mas o que nós devemos fazer com todos esses valores que nos são dados? Será que eu devo escolher um deles, abraçar, viver intensamente? Nós vamos ver daqui a pouco que, se fizermos dessa maneira, escolhermos apenas um desses valores e vivermos para nós, unicamente para nós caminhamos para um extremismo, mesmo sendo uma dádiva de Deus, um valor como esse. Éber, então, qual deve ser o meu posicionamento? O texto está dizendo para nós. Olha o que o texto diz: pegamos todos esses valores e princípios para que eles nos levem a quê? Voltar para a sociedade, para uma vida coletiva, para que tenhamos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só
atitude. Eu quero aprofundar com você, eu preciso conversar com você. Eu quero que você entenda o que esses versículos, o que esses versos estão tentando nos apontar e nos ensinar. Eu sei que para muitos, ouvir que nós precisamos e devemos usar os dons, esses valores, que são dádivas de Deus, em favor do próximo, em favor do coletivo, parece uma agressão, principalmente por causa da cultura onde nós estamos inseridos. Nessa cultura tem várias características. Entre elas, nós podemos perceber o individualismo, está muito exacerbado. A autonomia. Eu até diria que se pudéssemos construir um panteão dos deuses modernos, lá no trono, lá em cima, estaria o Deus autonomia. Ah, como nós percebemos isso. Ah, como nós gostamos de tomar decisões, iniciativas, pensando basicamente em nós ou em poucos ao nosso redor. Infelizmente, esse ídolo, esse Deus, ele tem assolado o mundo contemporâneo. Mas nós, que vivemos com o Evangelho, se o Evangelho tem crescido dentro de nós, se Jesus é o seu Senhor, César não é o seu Senhor. Você não é o seu Senhor. Cristo é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, nós estamos sujeitos a Ele. É interessante, na universidade, muitos discursos eu sempre escuto: o indivíduo sujeito tem direito à fala, precisa disso, o indivíduo sujeito. Se nós somos sujeitos a quem? Ou nós estamos sujeitos ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ou estamos sujeitos a outros deuses? E se nós estamos sujeitos ao Criador, ao Deus amável, bondoso, soberano, nós precisamos obedecer e seguir as suas ordens e orientações. E é isso que esse texto nos convida, para que possamos compreender da melhor maneira que devemos construir essa comunidade em tempos de pandemia. Percebe então como é difícil construir essa comunidade por causa da cultura, do individualismo, dessa característica que existe na cultura do mundo presente? Bem, eu gostaria então, eu chamo a sua atenção e gostaria de trilhar um caminho, de ser ousado e trilhar um caminho com você nessa manhã. Talvez essa conversa deixará alguns um tanto quanto desconfortável, porque provavelmente nós vamos revelar ou mexer com seus ídolos. E as pessoas não gostam quando isso acontece. Mas eu peço que você tenha paz do coração, um pouquinho de paciência, e nós vamos conversar. Fique conectado conosco, não saia, não desligue o celular, a televisão, o notebook, mas preste atenção nesse texto e como nós podemos aprofundar nele. Bem, eu quero começar com esse esquema que você está visualizando aqui. Isso mesmo. De um lado esquerda, do outro lado direita. Bem, parece ou tenta-se vender a ideia que o mundo atual, vou pensar na perspectiva de Brasil, está dividido quem é de esquerda e quem é de direita, né? Pelo menos isso é que se dá a entender, eu quero que se perceba que só existe essas duas posições. O interessante é que muitas pessoas que nós conversamos, eu falo agora no vínculo da comunidade cristã, eles dizem: eu não sou nem de esquerda, eu não sou nem de direita, eu sou do centro, né? Mas parece que poucos estão de fato no centro. Eu faço outra pergunta: o centro é a melhor posição? São perguntas, calma, são apenas perguntas. Eu estou instigando você. Eu quero que você acompanhe o raciocínio comigo. Bem, seja de esquerda, seja de direita, eu quero, então, nesse esquema, fazer uma outra divisão para a gente melhorar essa nossa conversa. Podemos traçar uma outra linha e dividir entre o mundo da modernidade e o mundo da pós-modernidade. Por que eu falo isso? Você pode perceber nesse esquema aí que como ele está dividido, formam-se agendas diferentes. Isso gera diferentes agendas. E eu vou dar então exemplos, tá? Por favor, isso que você vai ver são exemplos, não se prenda nos exemplos, tá? Você pode fazer melhor do que eu, não se prenda nos exemplos. A grande questão aqui é o ponto maior, o grande conceito que nós vamos conversar. Bem, quando nós observamos então, o mundo da modernidade, ele se difere do mundo da pós-modernidade. Por exemplo, a turma da direita, na época da modernidade, a sua principal agenda era a questão da ordem, né? Década de 60, 70, nosso país tem na bandeira, né? Ordem e progresso.
Me lembro no colégio, você também se estudou nessa época, antes de entrarmos nas salas de aula, nós fazíamos fila, né? Colocávamos a mão no ombro, cantávamos o hino da bandeira, o hino do Brasil. Bem, de igual forma, a turma da esquerda, na época da modernidade, tinha uma agenda mais perceptível, são apenas exemplos, ok? Que era a questão da justiça. E foi justamente, por exemplo, nesse período que surgiu a teologia da libertação, muito forte aqui na América do Sul, né? Então a principal bandeira da turma da esquerda, não só essa, mas uma das principais, era a luta por justiça. Quando chega na pós-modernidade, nesse mundo da pós-verdade, tanto a esquerda quanto a direita, elas se deslocam também. Por exemplo, a esquerda, a gente observa agora um deslocamento para uma agenda de minorias. A luta pelos direitos, né, das mulheres, apesar das mulheres não serem minoria, mas elas possuem enfrentamentos, alguns valores que precisam ser recuperados, conquistados. Então, tem-se essa bandeira pelos gays, pelos negros, e assim a agenda continua. De igual forma, a turma da direita, agora na pós-modernidade, deslocou a sua principal agenda da ordem para a questão da moral, né? A questão da família, esses valores da família, tem se discutido, tem se, né, difundido essa questão. Eu não estou dizendo que as pessoas que defendem ou não defendem são coerentes, são apenas exemplos que eu gostaria de mostrar para você através disso, que aí existe um grande problema, mas também tem uma grande solução. Vamos começar com o problema disso que nós estamos visualizando nesse esquema aqui. O problema é que quando essas ideologias nos levam para posições distantes do outro lado, para posições extremas, como vocês podem ver nessas setinhas em vermelhos aqui, quando elas nos levam para lá, nós acabamos nos esquecendo que do outro lado também existem verdades, não só idolatrias. Existem verdades, inclusive verdades cristãs, bíblicas. Só que por vezes nós abraçamos um desses valores, abraçamos tanto e vamos se afastando dos demais. Isso leva a um extremo. Por exemplo, imagine que você vai defender a agenda da ordem, da moral. Se eu vou me relacionar com pessoas que defendem a moral da família, sim. Você começa a excluir pessoas das suas redes sociais, do Facebook, bloquear. De repente você está abraçando, que é uma dádiva, é um valor interessante, né? A questão da moral, mas chega a um ponto de você não reconhecer mais verdades em nenhum outro canto, tornando-se, nesse sentido, um extremo. Isso é perigoso, isso não é saudável. Na verdade, nós vamos ver que o Evangelho faz totalmente diferente. É totalmente diferente desse sistema que nós estamos inseridos. Bem, é interessante que todos esses conceitos que vocês estão visualizando aí, todos esses conceitos, eles estão relacionados com o que Jesus pensa. Você já parou para pensar nisso? Isso. Vamos lá. Jesus não veio para cancelar a lei, não, ele veio para cumprir a lei. Foi isso que ele disse? Olha que interessante. Segundo, ordem. Nós pegamos o Velho Testamento, a retirada de um povo, passada pelo Egito, pelo deserto ali. Observe que existe muita ordem, muita organização, muitos princípios. Então, nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus também é um Deus de justiça. Você pega Juízes, a legislação no Velho, no Novo Testamento, como Deus fala de reis, como fala desses juízes, a importância da aplicação da lei. Fala disso tudo na Bíblia. Jesus defende essa causa também. E minorias. Jesus também defende minorias. Ele sentou com publicanos e pecadores. Jesus, certa vez, acolheu uma mulher que estava prestes a ser apedrejada dentro de uma cultura extremamente ofensiva naquele momento. Você percebe, então, que a solução não é abraçar um único ponto e deslizar para um extremo sem perceber verdades no outro lado? A solução é sentar à mesa com quem quer que seja, mas na mesma perspectiva de Jesus, com os valores de Jesus. Volta para o texto, olha de novo lá comigo. E não é isso que a gente pode observar? Alguma motivação, exortação, comunhão, profunda afeição, compaixão, isso são dádivas dadas por Deus, são valores e princípios, mas nós não podemos viver um isolado do outro e sem voltar esses valores para o próximo, porque se nós fizermos dessa maneira, não vivermos em favor da comunidade, esses valores dados por Deus, nós podemos nos distanciar e caminhar para os extremos. O que devemos fazer com o que temos recebido? Devemos fazer como diz o texto, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só
atitude. É interessante essa relação que você está vendo aí, né? De uma frase com a outra. Me chamou muita atenção essa parte final. Alguma, se você tem alguma, que é dado pelo Evangelho, tem alguma compaixão, né, e afeição, se relaciona com o quê? Com uma só atitude. Nós precisamos de atitude para construir essa comunidade saudável. Mas que atitude é essa? Nós estamos conversando sobre esses valores, mas aqui está de forma bem clara. É interessante que aqui no Brasil, eu diria muito no Ocidente, quando se fala de amor, né, afeição, compaixão, a gente fica muito no abstrato, muito no sentimento. Porém, a Bíblia, quando trata de amor, ela está atrelando o amor a uma questão prática. Não é simplesmente um sentimento. Em outras palavras, se você ama marido, se você ama a sua esposa, você tem que ter práticas e atitudes de cuidado para com ela. Esposa, se você ama o seu marido, você precisa ter atitudes de honra ao seu marido. Se nós dizemos que amamos os nossos pais, precisamos ter práticas de obediência e de honra aos nossos pais. Se nós amamos os nossos filhos, nós precisamos educá-los. Mesmo que isso faça com que o amor e o carinho da parte deles sejam um pouco retardados devido à necessidade de uma disciplina. Mas se nós amamos os nossos filhos, precisamos mostrar esse amor de uma forma prática. Filipenses 2:5 diz justamente, vamos chegar daqui a pouco nesse texto, mas ele fala justamente isso. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo, que foi uma atitude de auto-sacrifício. Quando olharmos para aquele que está o nosso oposto, qual o sentimento que precisamos ter em relação a ele? É um sentimento e uma atitude, uma prática de auto-sacrifício. Olha o verso 3 comigo, olha o que diz o verso 3. Filipenses 3 fala sobre essa prática. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Nada façam por ambição egoísta. Essa ambição egoísta é o egocentrismo em ação. Isso mesmo. É quando você, ou quando eu, ou quando nós tomamos qualquer iniciativa, qualquer postura, fazemos qualquer escolha, sem levar em consideração aqueles que estão ao nosso redor. Isso é uma ambição egoísta. Vamos pegar exemplos clássicos do momento que estamos vivendo no país, dessa pandemia. Por exemplo, se você vai às ruas, se você sai da sua casa e não usa a sua máscara, você está tendo uma ação de ambição egoísta, porque você está pensando apenas em si mesmo. E esse não é o caminho para construir uma comunidade saudável dentro desse momento de polarização. Ou uma outra perspectiva, você sendo um empresário, né, um empregador, e você decide, fala assim, eu não vou fechar, não vou parar a minha fábrica de forma alguma e as pessoas vão ser obrigadas a vir trabalhar independente da situação. Você também está pensando só em você. E quando nós agimos assim, nós estamos tendo o que o texto está nos orientando, ou nos mostrando, uma ambição egoísta. Isso não é saudável. Ou uma outra perspectiva, ou você é um empregado, você é um autônomo, você construiu uma empresa durante 30, 20 anos, e agora você está vendo ela sendo destruída, né, fechando por causa da questão econômica, e aí uma pessoa vira para você e fala assim, fique em casa no isolamento social, você não deve continuar com a sua empresa. Essa pessoa, provavelmente também ela não conseguiu ver o outro lado, ela está tendo uma ambição egoísta. Vê como é melindroso, como às vezes é difícil, mas ao mesmo tempo é óbvio a situação que está se construindo ao nosso redor. Toda decisão que eu e você nós tomamos, que não leve em conta aqueles que nos cercam, que não leve em conta o bem comum, que não leve em conta a dor do outro, é uma decisão de ambição egoísta. E qual é a consequência disso? Qual o problema de ter essa ambição egoísta? Nós podemos ver aqui no texto de Tiago, dois textos, de Tiago e Paulo, mas olha primeiro Tiago, capítulo 3, do versículo 14 ao 16. Esse texto, eu acho que ele pega até pesado, bem forte, olha comigo. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga
e a ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, sabedoria entre aspas, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Isso mesmo, toda vez que eu e você fazemos uma escolha, temos opções, só que sem levar em consideração aquele que está ao nosso redor, a família, a comunidade ou a sociedade, nós estamos sendo movidos por uma ação demoníaca, não vem dos céus. É isso que o texto está dizendo, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Pense comigo, parece que esse texto foi escrito essa semana. Você não concorda comigo? Pensa no contexto brasileiro, onde presidente, governadores, prefeitos estão tomando decisões unicamente pensando nas urnas, unicamente pensando na sua imagem. Isso não é saudável, isso é ambição egoísta. E de acordo com o Tiago, isso é resultado de ação demoníaca. Mas nós precisamos olhar só para os nossos gestores. Pare e olhe para a sua vida também. Vamos olhar para dentro de nós. Será que nós não precisamos reavaliar? Olharmos para dentro e ver que às vezes temos abraçado alguns ídolos, que nós temos construído essa ambição egoísta que precisa ser destronada do nosso coração. Nós precisamos também ser capazes de fazer essa avaliação. O próximo texto é de Paulo, em 2 Coríntios 12, 20. E ele continua no mesmo sentido de Tiago. Olha o que ele diz: pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, e agora divisões, que a origem da palavra é a mesma para ambição egoísta, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Como eu disse, esses textos parece que foram escritos essa semana. O Brasil está mergulhado nessa situação. O apóstolo Paulo e Tiago escreveram essas cartas não só para aquele momento, mas para agora. Isso é muito real. Está nos chamando a atenção, nos exortando. Precisamos ter cuidado para perceber que a ambição egoísta, ela nos assedia tanto quanto a vaidade. Olha o que diz o versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Agora, isso é difícil para nós. Isso é muito difícil para nós, não é verdade? Olha o que nós temos aqui então. Temos a ambição egoísta, na parte inicial do texto, e tem uma outra prática que infelizmente muitos praticam, que é a questão da vaidade, que é uma junção de duas palavras, né? Kenos com doxia, do grego aí, que é mais ou menos vazio e glória, uma glória vazia, vangloriar naquilo que é passageiro, nos remete a Salomão, né? Diz que tudo é vaidade. Vaidade é um vapor que some, a gente não consegue, e muitas pessoas acabam vivendo ou dirigindo suas vidas nessas duas perspectivas, numa ambição egoísta ou na perspectiva da vaidade. Mas aí vem o Evangelho, e o Evangelho nos convida a viver uma contracultura. Ele diz o contrário: considere que a dor que vai gerar aos outros, considere o problema que você vai gerar aos outros, como que suas ações individuais comprometem o bem-estar da família, comprometem o bem-estar da comunidade, comprometem o bem-estar da sociedade. Porque o texto ele diz na outra perspectiva, enquanto o nosso coração tende à ambição egoísta e à vaidade, o texto diz, não é aí, não é o sentido. O caminho é, humildemente, considere os outros. Ele está dizendo que o Evangelho nos leva a ser mais responsáveis por aqueles que nos cercam. O Evangelho é um convite a caminhar na contracultura. Mas é interessante que no verso 4, nós observamos um reforço disso que é dito no verso 3. Olha comigo, verso 4: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vou repetir, hein? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Observe aqui que a palavra cuide
no grego original dela tem mais o sentido de olhar, né, de escopo, de abrangência, de foco. Se a gente fosse ler esse texto trocando a palavra, ficaria mais ou menos assim: cada um olhe não somente os seus interesses, mas também os interesses dos outros. É aqui que o Evangelho vem e divide as pessoas. Porque alguns de nós, mesmo dizendo cristãos, nós olhamos, mas nós temos essa visão egoísta. O importante é que o meu bem, as minhas coisas, a minha situação esteja confortável e solucionada. Somente os meus próprios interesses. Mas o texto, o versículo 4, reforçando o versículo 3, ele diz totalmente o contrário. Ele diz para cuidarmos, olharmos, termos um olhar de empatia. Como isso faz falta hoje? Como que a igreja evangélica brasileira faz falta essa empatia dentro dela? Parece que a sociedade não consegue nos enxergar. Quando eu falo igreja, eu falo eu, você, eu não falo dos templos. Eu falo das pessoas que se denominam cristãos evangélicos. A empatia é quando a pessoa consegue se colocar na posição do outro. É quando a pessoa consegue sentir a dor do outro. E quando eu digo colocar-se e sentir pelo outro, não é do outro que está na mesma trincheira que você. Isso é muito fácil. Até o incrédulo faz isso. Aquele amor utilitário, né? Eu gosto, apoio porque está no meu lado. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo não somente os seus interesses, mas também os interesses dos outros. O outro, inclusive, é aquele que está do outro lado da trincheira. O outro que tem uma ideologia totalmente contrária à sua. Está na posição totalmente contrária à sua. Nós precisamos amar essas pessoas. Nós precisamos aprender a jogar a água suja da banheira, mas não beber dentro. Eu fico preocupado, muito preocupado, porque nós podemos perceber líderes evangélicos, tanto de um lado quanto do outro, usando as redes sociais, brincadeiras, grupos de WhatsApp, para tentar reduzir todo o ser humano, toda a complexidade, onde nós encontramos verdades e idolatrias. Nós percebemos brincadeiras, compartilhamento de material, onde resume todo o indivíduo a um rótulo. Se ele tem esse rótulo, ele nem presta. Praticamente é isso que eles estão dizendo. Parece que nem compensa compartilhar o Evangelho, nem merece ser redimido. Isso é o que tem transparecido, infelizmente. E o pior é que os liderados, os membros, seguindo esse exemplo, estão repetindo a mesma coisa. Parece brincadeiras inofensivas. Ah, esse é assim, esse é assado, esse é da esquerda, esse é da direita. Então acabou o mundo, não tem nem conversa. Eu quero dizer para você algo muito importante e muito especial. Pense na sua cabeça o maior tipo de pecado, de atrocidade que alguém possa cometer. Sei lá, um estuprador, um assassino, um pedófilo, não sei, vem à sua mente. Cristo morreu por essas pessoas. Interessante que eu e você muitas vezes nos consideramos melhor que essas pessoas, porque nós não cometemos esses atos. Nós, sem perceber, acreditamos, colocamos no nosso consciente, tentamos engolir esse subconsciente que nós temos algum valor em si. Na verdade, nós só somos aceitos em Deus por causa de Cristo Jesus. Nós não somos melhores que nenhum daquele que vive ou pratica atos diferentes que os nossos, ou está na outra ponta. Deus nos ama por causa de Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a identificar as idolatrias e combatê-las, mas precisamos aprender também a reconhecer as verdades. Como esse comportamento é saudável, e é isso que o texto o tempo todo está nos mostrando. Olhar e se mover em direção do outro. Mas talvez você esteja nesse momento pensando, me assistindo aqui e falando, não é possível isso, não tem como a gente mover em direção ao outro, é muito diferente, é muito extremo, como é que não é possível? Ou talvez você esteja pensando, você está fora da realidade, você está fora da casinha, fora da caixinha, mas não é pelo que eu estou dizendo, é pelo que a palavra de Deus está mostrando. E o Evangelho continua, e olha, diz o versículo 5, apóstolo Paulo, se você achou que ele estava pegando pesado, nos orientando a viver dessa maneira, olha o versículo 5, ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu vou repetir, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo
Jesus. Fronel, isso, esse mindset, é a mentalidade. Como é que é essa mentalidade de Cristo? Porque ele se fez homem, pisou nessa terra, o Deus Criador já esteve entre nós, na pessoa de Cristo Jesus, e ele esteve sujeito a todas as pressões, ideologias e tentações, a tudo que nós estamos expostos. Ele também esteve exposto a isso, mas ele fez opções diferentes. E nos convidou a fazer essas opções também. E nós podemos aprender com a vida dele. Quando ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, quais foram essas atitudes de Cristo? Bem, nós podemos observar e podemos relembrar algumas aqui. Ele deixou a sua posição, ele deixou a sua glória eterna, o seu trono, e veio para o meio de traidores, pessoas que não merecem dádivas e graça, eu e você. O Deus Criador se move em direção ao outro extremo para restaurar. Eu e você muitas vezes temos dificuldade de ouvir ou até dialogar com quem pensa ou tem uma posição política diferente. Alguma coisa está errada. Porque se o Evangelho está crescendo dentro de nós, e é isso que o texto diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa atitude de servir os interesses do outro, é de autossacrifício. Ele morreu por mim, morreu por você, morreu por pior pecador que você possa imaginar. Ele morreu por nós. Essa atitude que ele teve, de autossacrifício, ele diz, tem a mesma igreja presbiteriana graça. Na hora que você estiver na universidade, estiver no ambiente de trabalho, estiver numa atividade física, estiver no lazer, estiver no supermercado, estiver nas redes sociais, tem a mesma atitude de Cristo. A mesma atitude de Cristo. E qual é a atitude de Cristo? É se mover em direção do próximo, se mover em amor, confrontar as ideologias e idolatrias, mas abraçar o ser humano e derramar graça na vida dele. Esse é o convite do Evangelho. Por isso que o Evangelho é uma contracultura, e só assim nós podemos construir uma comunidade saudável em tempos de polarização. Não existe outro caminho. Resumindo então, como responder aquela pergunta lá do início, né? Como responder aquela pergunta? Como construir essa comunidade? De que maneira? Resumidamente, eu colocaria 3 palavras. Através da empatia, essas palavras vêm do texto bíblico. Através da empatia, através da humildade, reconhecendo verdades que existem no outro, e através do alto sacrifício. É ousado viver o alto sacrifício. Bem, nós estamos encerrando agora. Espero que você tenha conseguido ficar até o final desse vídeo, um pouco mais longo hoje, mas gostaria de deixar para você um vídeo pequeno, uns 2 minutinhos. Assista ele vai trazer uma reflexão bem interessante, que vai juntar o que nós temos conversado, vai te colocar de forma mais prática ainda, e eu desejo que esse vídeo fale ao teu coração. E depois nós vamos orar, e nós vamos encerrar. Vamos assistir esse vídeo? Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo assim dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né?
E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Ah! Prazer, Kaique. Ai, não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mas não sabe meu Deus. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de coração. Bem impactante. O Evangelho faz isso. Nenhuma ideologia do mundo é capaz de moldar o coração do ser humano. O Evangelho é capaz. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar? Pai, graças te damos pela Tua palavra que chega até nós. Essa palavra que nos anima, nos exorta, nos orienta e reorienta. A Tua palavra que tem condições e poder para moldar o nosso caráter, mudar a nossa cosmovisão. E nós necessitamos muito disso, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento necessário de cada versículo, de cada texto. Que esses textos possam incomodar o nosso coração ao longo dos próximos dias. E principalmente possa nos mover em direção ao próximo. Nos ajude, ó Pai, a amar, a viver, ter atitudes semelhantes a que Cristo Jesus teve nessa terra. Muito obrigado, porque apesar de nós, o Senhor continua nos amando e derramando a Tua graça, a Tua bondade sobre nós, a Tua misericórdia. Nós sabemos que isso é por causa de Cristo Jesus. Por isso nós o adoramos, por isso nós o reverenciamos, por isso nós nos prostramos, por isso nós paramos um tempo para meditar na palavra deixada por Ele. Obrigado pelo Teu amor. Esse amor derramado em pessoas pecadoras, miseráveis como nós. Nós agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, se foi especial para você, compartilha para outras pessoas. Nós temos as redes sociais, temos o Instagram, temos o Facebook, temos nosso canal no YouTube. Por falar no YouTube, daqui a pouco nós estaremos juntos mais uma vez. Isso, às 18 horas. Você está convidado a compartilhar o link da transmissão, chamar amigos. O pastor Ismael estará continuando uma série que ele também começou domingo passado, falando sobre um encontro incrível, um encontro que pode mudar qualquer história. Ele está falando sobre o poder do Evangelho. Se você quer conhecer mais, tem desejo que alguma pessoa conheça mais sobre esse Evangelho, compartilhe o link e a partir das 18 horas estaremos, se assim Deus nos permitir, nesse mesmo canal. Deus nos abençoe.